Falcons é fraquíssima, né? E o Matt Ryan produziu apenas 6 pontos no último jogo e eu não sei se a Atlanta vai ter a bola por muito tempo nesse jogo, viu? Porque será que consegue correr com a bola? Será que só o jogo aéreo do Matt Ryan encaixa? Agora, é o seguinte, é difícil você também quebrar recordes e tudo mais contra um time que te conhece muito bem, tá? O Atlanta e o Tampa jogam dentro da mesma divisão. Então, às vezes a gente olha no papel e vê 12 pontos e meio e acha que o Tom Brady vai lançar para 18 touchdowns. E não acontece assim não, tá? Rivalidades dentro da divisão, esses jogos muitas vezes são imprevisíveis. Agora, eu acho que Tampa vai vencer o jogo, e eu entendo que é um matchup que parece ser bem desfavorável, mas eu também entendo que é a semana 2. E a gente ainda tá aprendendo muito sobre essas equipes aqui no início da temporada. Então qual que é o caminho, Paulo Tunes? Deixa eu só falar uma coisa, Paulo, não é uma provocação, por favor, mas o recorde de jardas do Brady é contra o Miami Dolphins. Eu sei, então, no Monday Night que eu comentei. Exatamente. Foi no Monday Night que eu comentei. O bom daquele dia foi que eu não sei o que deu, que teve algum problema que a gente só conseguiu entrar no intervalo do jogo, né? Então eu perdi o primeiro tempo. Não sei, tava alguma coisa, mas eu já tava. Já tinha visto lá 300 jardas do Wes Welker, touchdown de 99 jardas e tudo mais. E os jogadores dos Dolphins vomitando no sideline. Eu pensando, e será que esse time treina? Né? Será que. Assim, não é possível. Então, será que a Atlanta tá treinando? Eu me perguntei isso vendo o jogo da semana passada. E se a Atlanta estiver treinando, Paulo? O Chad Henne teve 470 jardas naquele jogo também, 440, alguma coisa insana. Então, os dois ataques brilharam demais. Pode ser que aconteça mesmo, é possível. E se a Atlanta estiver treinando bem, Paulo Torres, tem que treinar o quê para ganhar dos Bucks? Cara, eu acho assim, a Atlanta precisa pressionar o quarterback. Como? Né? Com a linha que tem, contra a linha ofensiva do Tampa Bay? Difícil. A Atlanta precisa, né, com seus cornerbacks, vencer as batalhas contra Antonio Brown, cara, muito difícil. Para mim, para os Falcons vencerem o jogo, vai precisar de uma partida excepcional do Matt Ryan. Aí eu falo de 400 jardas, eu falo de conversões de terceiras descidas, um pouquinho de Kyle Pitts. Eu acho que o Calvin Ridley pode ter uma grande partida enfrentando o Carlton Davis e a secundária do Tampa. Eu acho que é possível. Então, assim, tem que respeitar o braço do Matt Ryan, que nunca venceu contra o Tom Brady. Mas para Atlanta vencer, para mim, vai ser um shootout, ok? Um jogo de muitos pontos, com um grande jogo do Matt Ryan. E para você, Curte, além de rezar? Não, eu concordo. É o shootout, é o tiroteio, concordo com o Paulo. E Atlanta ter a última posse. Eu acho que esse é o caminho, tá? Eu gosto muito do Matt Ryan, sempre defendi muito o Matt Ryan. Errei o nome dele, defendo tanto o nome dele que errei. Eu sempre defendi muito. O Calvin Ridley, o Paulo mencionou, acho que é um bom nome para ser mencionado, porque depois da saída do Julio Jones pode parecer que é terra arrasada a Atlanta para algumas pessoas. Não é, tá? O Calvin Ridley é um excelente corredor de rotas e a gente tem que dar esse destaque para ele. Então, no caso de um tiroteio com a Atlanta com a última posse, e talvez tendo 1 ou 2 turnovers a menos do que Tampa Bay na partida, é um caminho possível. Mas é bem, bem difícil, tá? Bem, bem difícil. Qual que será o tamanho do pesadelo que o Matt Ryan tem com o Tom Brady por causa daquele Super Bowl 51? Será que ele guarda algum trauma daquele dia? Será? Ah, com certeza, né? Com certeza. É que nem, sei lá, o Felipe Massa com o Lewis Hamilton em 2008, na última curva. O cara ganhou o Super Bowl durante um tempo. 28-3, uma coisa muito sem precedentes. É óbvio que isso passa na cabeça dele. E eu acho até que foi por conta disso que os Falcons mudaram o uniforme, tá? Eu não duvido. Denver mudou o uniforme de 96 para 97 para apagar as zicas dos Broncos no Super Bowl com o John Elway. Deu certo. Então, até o uniforme os caras mudaram. Eu não duvido que tenha sido por causa disso. Eu não sei se passa pela cabeça, não. Sinceramente. Você acha que não? Ele tá jogando contra os Bucks. Não, exatamente. É outro time, outra época. Ele tá enfrentando os Bucks aqui na semana 2. Ele não enfrenta o Tom Brady, né? Ele enfrenta a defesa da equipe de Tampa. Então, eu acho que a última coisa que passa pela cabeça do Matt Ryan durante a semana é o que o Tom Brady vai fazer. Ele pensa no que ele pode fazer contra essa grande defesa do Tampa Bay. Mas não sei, né? Teria que perguntar realmente pro Matt Ryan.
Muito bem, a gente vai pro intervalo aqui no nosso ESPN League. Tem muita coisa ainda de NFL pra gente falar aqui no próximo bloco. Lembrando que aí, ó, os Steelers, será que os Steelers são um time subestimado na NFL? E os Ravens perderam o primeiro jogo pros Raiders. E se perder de novo pros Chiefs? E aí, complica pra Baltimore? A gente vai falar disso na sequência. E antes a gente lembra que no Monday Night Football tem clássico de divisão também, Detroit Lions. Não? Ah, então tá bom. Então... Falcons e Bucks. A gente vai sair com um clipe de Falcons e Bucks. To come back to be a part of what I think is a special football team that everyone's overlooking. We ain't come to play, we don't run. That's my QB. We gon' elevate, watch us celebrate. Vamos lá falar desse Pittsburgh Steelers, Na semana 1 o time foi a Buffalo, lá em Orchard Park, Nova York, um lugar difícil de jogar. Sempre venta demais, a torcida é louca e mesmo com o primeiro tempo ruim, os Steelers foram lá e conseguiram vencer o Buffalo Bills fora de casa, mesmo depois do ataque não produzindo bastante no primeiro tempo. A defesa manteve o time no jogo e os Steelers venceram. E aí não tem ninguém muito falando dos Steelers, Não tem ninguém colocando os Steelers na primeira prateleira aí da NFL. Então a pergunta para os senhores é a seguinte, Paulo Antunes, os Steelers... eles são um time subestimado na NFL? Eu acho que sim, sinceramente. Até pela vitória contra o Buffalo Bills, que ninguém esperava. Essa vitória lá em Buffalo, tá? Mas é o seguinte, antes da temporada começar, era um time com muitas... E ainda tá? A gente tá na semana 2. Mas a gente tava com muito medo da linha ofensiva. Eu achei que a linha ofensiva, fora de casa, em Buffalo, fez um ótimo trabalho. Assim, foi... O ataque brilhou? Não brilhou. Foram 16 pontos. O time teve 3 first downs no primeiro tempo. E a linha ofensiva até que achei que sofreu até um pouquinho na primeira etapa. Mas fez um trabalho bom o suficiente pra gente falar que não teve um grande drop-off, uma grande queda em relação à temporada passada. E a linha ofensiva no ano passado não foi grande coisa. Então, assim, não fez um grande trabalho, mas não foi uma bela de uma diferença entre a linha ofensiva do ano passado, que ajudou o time a chegar a 11 vitórias e nenhuma derrota. Ou fez parte de um time que chegou a 11 vitórias e nenhuma derrota. Então, assim, a gente viu uma fórmula parecida nessa primeira semana. Defende bem, E, cara, não comete tantos erros aí no ataque, se apoia na defesa e vence. Foi assim que Pittsburgh venceu no ano passado. O Big Ben não foi espetacular, o jogo terrestre não foi espetacular, e a defesa foi. E brilhou de uma forma incrível aqui nessa primeira rodada contra o Buffalo Bills. Então, se a defesa produzir do jeito que produziu em Buffalo ao longo da temporada, o Pittsburgh Steelers vai ter a chance de vencer muitos jogos esse ano. Vai dar trabalho. Só um titular voltando nessa linha ofensiva do ano passado de 2020. E aí, Curte, o time dos Steelers, o time dos Steelers é subestimado? Sim, é subestimado. Talvez eu tenha subestimado um pouco também, porque eu estava preocupado, confesso, que a gente pudesse ter a primeira temporada com mais derrotas do que vitórias dos Steelers neste ano, porque o ataque terminou muito mal no passado. Quando você muda uma linha ofensiva praticamente inteira de um ano para o outro, não costuma dar certo, Porque linha ofensiva é muito questão de sintonia e etc. Você não tinha nenhum jogador de primeira rodada nessa linha ofensiva para ter uma expectativa melhor. Só que, por que eu digo de ser subestimado? Porque o jogo hoje ele é muito ofensivo, Aliás, sempre foi. Mas a gente tende a prestar mais atenção em equipes com um ataque muito potentes. Mas, vez ou outra, tem o Jacksonville Jaguars em 2017 chegando aos playoffs com a defesa. Os Chicago Bears carregando o Mitchell Trubisky, eu não esqueci ainda, em 2018 com a defesa também. Então, talvez possa acontecer isso em Pittsburgh. O ataque precisa melhorar. Porque é uma defesa que, num dia inspirado, pode ganhar de qualquer time da liga? Pode porque ela tem repertório. Foi uma blitz só contra o Josh Allen na semana passada, com 30% de pressão.
E o time pode se permitir fazer isso porque tem o TJ Watt, que é brilhante. O Alexis Highsmith estreou muito bem, eu tinha uma expectativa boa com ele, mas foi acima da média. E tem uma defesa com repertório, aí que tá. Ela pode ganhar jogos como ajudou a ganhar. Agora, o ataque que precisa aparecer pra gente se empolgar com o Pittsburgh é o ataque do segundo tempo. Porque o ataque do primeiro tempo, o Paulo mencionou, 3 primeiras descidas, 50 jardas e 7 jardas carregadas. É muito pouco. A notícia boa é que não dá pra correr pior do que no ano passado, né? O pior time da liga correndo com a bola, 84 jardas por jogo. Será que dá pra ser pior? Acho que não, né? É muito difícil ser pior. Não, o Najee então, Harris é mais fez talentoso. Né? Fez um upgrade na posição de running back, o Najee Harris, né? Tem recebedores, tem aí o Claypool, tem o Juju, tem o Johnson, que fez um touchdown, assim, tem algumas peças no ataque. Então, se a linha ofensiva conseguir jogar bem, ou ser mediana, e o Big Ben tiver um tempinho para lançar a bola, com a defesa que tem, o Pittsburgh Steelers pode incomodar. Pode incomodar e muito, tá? Porque essa defesa foi dominante contra o Buffalo Bills, cara. A gente tá falando de um cara que o Josh Allen competiu pelo prêmio de MVP no ano passado, tá? O ataque dos Steelers não tava ajudando em nada. Era 3 jogadas punt, 3 jogadas devolve a bola pros Bills. Só devolvia a bola pro Buffalo Bills. E a defesa qualquer outro time da NFL estaria perdendo por 21-0 no primeiro tempo. Exatamente isso. Teria ido pro vestiário 20-0 contra, no mínimo, né, 24-0 contra esse ataque do Buffalo. E o Buffalo tava arriscando em quarta descida e não tava conseguindo. Então, assim, a resiliência da defesa dos Steelers foi impressionante, a resiliência do time. E aí, em algum momento, gente, o ataque vai produzir alguma coisa. Com o Big Ben, em algum momento vai anotar alguns pontos. Então, a defesa conseguiu segurar a barra, aguentar, né, o tranco, até o segundo tempo, o terceiro período e tudo mais. E aí, aos poucos, os Steelers foram chutando um field goal, aí estou outro, aí bloqueou o punt, anotou touchdown, não sei o quê. E aí anotou 20 pontos seguidos e acabou vencendo o jogo. Ó, vamos falar do Sunday Night Football agora aqui, Chiefs e Ravens. Lamar hasn't won one against you yet. You know that he's going to go out there and put up points. How do you get over the hurdle of the Chiefs? Kryptonite. We just got to tighten up and play better. We just have a lot of belief in this team. We think that we can win no matter what the situation is. Tyreek Hill makes the catch into the end zone. Jackson back to the end zone, caught for the touchdown. It's going to be an intense game, fun game. I can't wait to get out there. Uma derrota pro Chiefs, bota o Baltimore Ravens numa situação complicada, muda alguma coisa na situação de Baltimore? Muda. A gente teve essa pauta antes do Monday Night Football contra os Raiders, né? E eu cheguei a mencionar que eu tava quase preocupado a ponto do time não ir pra pós-temporada, né? Por conta das lesões. Aí depois do jogo que eu vi contra Las Vegas, do jeito que o Derek Carr explorou essa secundária, eu não digo nem pelo Lamar e do jogo terrestre, meu problema aqui é a defesa de Baltimore. É uma defesa que manda muita blitz. E qual a diferença da defesa de Baltimore para a defesa de Pittsburgh? Por que Pittsburgh conseguiu mandar uma só contra o Josh Allen? E por que Baltimore não conseguiria fazer isso com tanta frequência? Porque não tem um TJ Watt ali, né? O front de Baltimore não tem tanto talento quanto o front da equipe do Pittsburgh Steelers. Então eu acho que muda, porque começa 0-2, o Cleveland Browns tem tudo para vencer nesse domingo, o Pittsburgh Steelers, para mim, é favorito contra o Las Vegas Raiders, aí você pode ter um Browns 1-1, que para mim tem um elenco melhor, um Steelers 2-0, e olha, Cincinnati pode ganhar de Chicago também. Aí na própria divisão o jogo começa a complicar, e essa AFC é muito complicado. Então, esquematicamente, é um terror esse duelo para aqui para o Baltimore Ravens. Né? A gente viu que é um time que manda muita blitz e o Patrick Mahomes come blitz no café da manhã. Então, eu tô severamente preocupado já, tá? Então, se perder, para mim, muda. Para você, Paulo Antunes, muda alguma coisa na caminhada aí do Baltimore Ravens, uma derrota contra os Chiefs no domingo à noite? Não muda. É óbvio que você não quer começar 0-2 uma temporada, tá? E a gente olha nos times que começam 0-2, raramente vão para os playoffs. Eu entendo essas estatísticas, né? Mas, cara, depender de uma vitória contra o Kansas City... assim, outra coisa, Cleveland vence, vai pra 1-1, você fica 0-2, assim, aí você vence 2 jogos seguidos, aí um tá 3 em outro tá 2-2, tá muito cedo na temporada pra gente falar que esse é um jogo
que pode mudar a temporada do Baltimore Ravens na semana 2, contra o Kansas City, que provavelmente vai vencer o jogo, tá? Eu vi alguns bons momentos da defesa dos Ravens contra os Raiders, e eu vi alguns momentos não tão bons assim, tá? Mas, de novo, tá cedo demais, e tem que respeitar os Raiders também, que de vez em quando conseguem umas vitórias, tá? Eles venceram os Chiefs no ano passado, por exemplo. Eles venceram o New Orleans Saints no primeiro jogo do Allegiant Stadium no ano passado, né? Então parece que nesses jogos, assim, de prime time, né? O primeiro jogo com torcida no Allegiant Stadium, eu até escolhi os Raiders como o meu upset, né? Como a zebra da semana. Eu gosto muito do John Harbaugh, é um time que vem me mostrando há muitos e muitos e muitos anos, todo ano, resiliência. Por que esse ano seria diferente, começando 0-2? Eu entendo que tem as lesões, eu entendo que tem esses problemas. Jogo terrestre e tudo mais, eu consigo entender isso daí. Mas, curte, eu que falei que os Ravens não iam para os playoffs no início da temporada, né? Isso que eu ia te perguntar, mas então não mudou. Isso. Não, o que eu falo é que pra mim não muda nada em relação à caminhada positiva ou negativa dos Ravens nessa temporada. Esse jogo em si contra o Kansas City. Eu acho que é um jogo importante para você ver onde você tá, em comparação com o melhor time da NFL, talvez, ou o segundo melhor time. Se você consegue ganhar um jogo com o braço, aí o Lamar Jackson agora, contra o Patrick Mahomes, que obviamente é muito difícil. Tem vários elementos aí que você vai descobrir jogando contra o Kansas City. Mas uma derrota na semana 2, começando 0-2, nessa divisão, eu não vejo como o fim do mundo para uma equipe que, como eu disse, tem sido tão resiliente por tantos anos. O problema é o nível de rivalidade da AFC também. Oi? O nível de rivalidade na AFC. A AFC é muito boa. Ano passado a gente teve Miami não indo para os playoffs com 10 vitórias. Exatamente, Miami ficou de fora, né? E, assim, tem um aspecto psicológico também, né? É um jogo em horário nobre, é um jogo que todo mundo está assistindo nos Estados Unidos, tá? Se os Ravens tomarem uma sacolada do Patrick Mahomes, que a gente via começar aquela história de Mahomes contra Lamar, etc. Os dois foram MVP seguidos, né? Primeiro o Mahomes, depois o Lamar Jackson em 2019. Aí você vai lá, toma uma sacolada em horário nobre, que eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu não descarto essa possibilidade. Aí fica difícil o psicológico. E outra coisa, Baltimore tem um jogo daqui 2 semanas contra Denver, e Denver não permitiu o Saquon Barkley correr com a bola na semana 1. Imagina se Baltimore começa 1-3, tá? Porque joga semana que vem contra Detroit. Então, eu considero esse primeiro mês muito importante para tentar afastar essa história de que o Lamar não joga bem passando a bola e etc. Aí você tem um contraste do outro lado com talvez o melhor quarterback passando a bola. Então, por isso muda para mim. Muda para mim porque antes eu não considerava tanto a hipótese de Baltimore ficar fora da pós-temporada. Começando 0-2, perdendo no horário nobre, com um calendário difícil, aí eu começo a considerar. Por isso, para mim, muda. Para dar tempo, você quer complementar? Porque só para dar tempo aqui, para a gente falar sobre Bills e Dolphins, que é esse jogo do domingo 2 da tarde também. Então vamos lá, falar de Bills e Dolphins. É a mesma pergunta, começando por você, Curte, uma derrota dos Bills contra os Dolphins, muda alguma coisa para os Bills na temporada? Não muda, segue como favorito na AFC Leste, pode ser que seja um favorito menor, tá? Pode ser que perca um pouco esse favoritismo, mas segue sendo favorito. Esse jogo é em Miami. Buffalo tem problemas para vencer em Miami, embora, vale lembrar, o Josh Allen tenha feito um grande jogo lá no Hard Rock Stadium na temporada passada. Mas ainda seguiria como o meu favorito, embora fosse uma situação difícil aqui para Buffalo, começando 0-2 e Miami 2-0. Só que nesse aspecto de Buffalo, eu ainda vejo o time para não acender um alerta vermelho, possivelmente. Então, para mim não muda, porque eu continuo considerando o time favorito na NFC East. Para você, Paulo Antunes, muda alguma coisa para os Bills, uma derrota para os Dolphins? Não muda absolutamente nada, sinceramente. Miami 2-0, Buffalo 0-2, Miami com a confiança e tudo mais, não muda nada. Buffalo é um time melhor que os Dolphins e vai seguir sendo o favorito, e eu ficaria muito surpreso, mesmo com a vitória dos Dolphins, se o time vencesse a divisão. Ainda tem um jogo lá em Buffalo, aquele inferno lá, né? Miami, a chance de vencer lá é minúscula, e tá muito cedo na temporada, e o melhor time é o Buffalo Bills, entendeu? Então, não acende nem sinal amarelo
né? O Kurt falou de sinal vermelho, eu não sei se ele acha que acende o sinal amarelo, mas pra mim é sinal verde aí pro Buffalo. Então eu te pergunto, Kurt, você liga o sinal amarelo pra Buffalo? Sinal amarelo passando no cruzamento. Que aí não dá pra parar no meio do... Buzinando. Não façam isso, hein? Pelo código de trânsito tem que parar no sinal amarelo. Mas um amarelo bem suave, assim, um amarelo... Não é um amarelo gema, é um amarelo claro, uma coisa assim, tipo tinta de parede, vamos dizer assim. Porque realmente, você começar 0-2 com seu adversário 2-0... Sabe o que pega aqui? Assim, a diferença entre os times. É muito claro pra mim isso daqui. Poderia ser 0-3 e 3-0. Aí se fosse 0-4 e 4-0, aí você começa a fazer conta. Putz, 13 jogos, tá, o outro time talvez seja melhor, mas putz, vai ter que recuperar 5 em 13... Entendeu? Agora, recuperar 2 em 15, quando você é melhor que o outro time, quando o seu quarterback é melhor, quando o seu ataque é melhor, a sua linha ofensiva é melhor, a sua defesa talvez não seja melhor, mas tá no mesmo nível. Tá? A defesa dos Dolphins é boa em alguns aspectos, a defesa dos Bills é boa em outros. Então, assim, se Miami evoluir, melhorar, conseguir utilizar a velocidade que tem no ataque, proteger o quarterback e continuar roubando a bola dos adversários, aí a gente fala assim, calma aí, né? O negócio tá começando a mudar aqui, porque Miami tá se mostrando um time melhor que os Bills. Uma vitória dos Dolphins contra os Bills na semana 2 não vai dizer isso, não vai nos dizer isso, que Miami é melhor que Buffalo. Esquece. Mas sabe, não mostra. Sabe que tem um exercício pra fazer aí também, né? Porque assim, você vai pensar que Buffalo vai ganhar os 6 jogos dentro da divisão? Vai ganhar 2 dos Patriots, 2 dos Jets e 2 de Miami? O Buffalo Bills tem jogos complicados nessa... Então, não dá pra cravar. E Buffalo tem jogos complicados fora de casa nessa temporada. Joga de fora de casa contra Tennessee, joga de fora de casa contra Kansas City, joga de fora de casa contra New Orleans. Times bons ganham. É assim que funciona. Não importa a tabela. Times bons ganham. É muito simples. Entendeu? Mas os outros times também são bons. Ganha. Exato. Mas o time que é bom ganha. Entendeu? Se o time é bom o suficiente, vai conseguir essas vitórias. Vai perder alguns, mas... Não, mas o que eu digo é que você pode chegar no final da temporada com uma margem de erro muito pequena. Você começando 0-2. Eu acho que... E tendo jogos difíceis pela frente. Na minha visão, Ari, é assim, comparando o Buffalo com as outras equipes da temporada, se Buffalo ficar 4 jogos atrás, aí eu começo a realmente, né, ficar preocupado com o Buffalo Bills. Se o que você tá falando é a matemática do negócio, e tabela e tudo mais, com 4, mas com 2 vitórias de diferença, sendo que um time, pra mim, é claramente melhor que o outro, pelo menos por enquanto... Eu não fico preocupado com 2 jogos de diferença nem um pouco, especialmente no mês de setembro. A gente precisa pro intervalo, só tem uma notícia para te dar, Paulo Antunes, que o Miami Dolphins joga com o Buffalo Bills no Highmark Stadium em Orchard Park no dia 31 de outubro, no dia das bruxas. Coisas acontecem no dia das bruxas. No dia das bruxas, pode ser bom para Miami isso aí. Pode ser que isso vai ser uma coisa boa. Ok, maravilha. Ok, ótimo. Vamos lá, temos Sunday Night Football na tela dos canais ESPN, Chiefs e Ravens. A gente volta já. No Star Plus. Premier League, Tottenham e Chelsea. Domingo, 12:30, ao vivo e exclusivo. Assista toda a Premier League no Star Plus. Nossos palpites aí, 52-10, Antônio Curti. É ou não é? É.
Meu Deus do céu, hein? 52-10. Que beleza. Torcedor dos Falcons, @curteantony no Twitter. Eu espero sua mensagem carinhosa. 7 touchdowns e um field goal. Por que vai ter um field goal nesse jogo? Porque o Brady vai sair e vai entrar o quarterback reserva. Ah, tá. Não, mas 31-24, Paulo Antunes. Uma posse só? Sacode. A tendência é sacode. Mas a gente vai transmitir o jogo. Bom jogo, Paulo Antunes, uma posse só, Paulo Antunes? Sim, o Baltimore é um time muito competente, né? O Lamar Jackson ainda é um ótimo quarterback. Eu acho que o jogo vai ser disputado, mas eu acho que os Chiefs vencem por um touchdown, a partida acontecendo lá lá em Baltimore, né? No M&T Bank Stadium. E eu sinceramente acho que os Chiefs ganham, mas eu acho que vai ser competitivo. E eu vou de Patriots, né? Porque eu dou as chuteiras, um capacete, um braço especial no uniforme azul marinho é o Super Mac. 17-7 para os Patriots contra os Jets. Esses são os nossos palpites. Esse segmento é um oferecimento de Sporting Bet. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Explodimos tudo aqui. Vamos lá, aqui em beisebol agora, Dodgers e Reds aqui na tela da ESPN. Curte, um abraço, até domingo, estamos juntos. Até domingo, amanhã 4h30 tem college na ESPN 2, aliás. Abraço, Ari, abraço, Paulo, abraço, fã de esporte, boa sexta. Valeu, PA, bom final de semana, até domingo. É isso aí, Ari, curte, amigo fã de esporte, um grande abraço. Vamos pra beisebol agora, beisbola! Vem aí, o nosso ESPN League volta na segunda-feira, 8 da noite, antes do Monday Night Football. Os Dodgers vão ganhar a divisão aqui, viu? Um grande abraço pra você que é fã de esportes, tá ligado nos canais ESPN e Fox Sports. Um beijo, Ari Aguiar, um beijo, Paulo Antunes, um beijo, Antony Curti. Vamos com a beisebola, sim senhor. Walker Buehler abre o jogo para a equipe do Los Angeles Dodgers, iniciando uma série de 3 partidas contra o Cincinnati Reds na noite dessa sexta-feira. Os dois clubes com aspirações de pós-temporada entram nessa série em direções um pouco diferentes. O Los Angeles arrematou aí um set de 3 jogos em casa contra o Arizona Diamondbacks, conquistando uma vitória por 5-3 no jogo final da série na última quarta-feira. E o Cincinnati conseguiu evitar uma varrida contra o Pittsburgh Pirates na tarde da última quinta-feira, pois eles venceram a partida final da série pelo placar de 1-0 depois de perder os 2 primeiros jogos. Os Reds que levaram aí 2 dos 3 jogos de estrada na primeira série entre as equipes no Dodger Stadium entre o dia 26 e 28 de abril. O Los Angeles Dodgers que já está na pós-temporada, pelo menos o wild card, e o Cincinnati Reds que ainda briga por essa vaga. Vamos pro break, produção? Isso, vamos para o break. Então uma pequena pausa, voltamos já. Vem o Boca aqui pra tentar o primeiro, pitou, bateu pro gol! Ele um dia foi o braço direito do Neymar. Hoje é presidente da Confederação Brasileira de Skate, modalidade sensação dos Jogos Olímpicos. Eduardo Musa tem bastante a dizer no Bola da Vez. O skate tem todo o potencial para ser o segundo esporte do Brasil. Se o conto de fadas do Musa ainda fosse no futebol... Essa eu gostaria de dele foi aquele cabelo na Copa do Mundo de 2018. O cabelo da estreia chamou mais atenção do que tudo que ele vinha fazendo, da recuperação dele. Neste sábado, 10 da noite, assista ao Bola da Vez no Star Plus. Sábado, o seu lugar é no Cage. Tudo pronto para a tão aguardada estreia de Joel Romero no Bellator. E ele terá pela frente ninguém menos que o ex-campeão mundial Phil Davis. É noite de força bruta no Bellator 266. Davis contra Romero. 11 da noite, ao vivo e exclusivo. Assista ao Bellator no Star Plus.
Bom dia, flor do dia. Sábado.